Muito bem, meu querido, muito bem, minha querida. Estamos mais uma vez juntos aqui na Show de Negócios, o canal do Empresário Moderno, dando continuidade à série de entrevistas aqui com empreendedores. E com certeza hoje o assunto vai ser bem interessante e tenho certeza que você vai gostar. Hoje vou conversar com um parceirão lá de longa data já, ele que é locutor publicitário, faz parte também do Clube da Voz, ele que aproveita, né, e disponibiliza a sua voz através do evento SFT Brasil, através da Band. Enfim, um cara que tem uma experiência de vida muito legal, ligado à comunicação, ligado aí à publicidade. Vou conversar com ele, o famoso Rodrigo Lima. Eu posso dizer assim, famoso, porque é um grande amigo, um grande parceiro, então posso falar de boa aqui. Rodrigão, tudo bem, querido? Obrigado por você estar participando com a gente hoje aqui na Show de Negócios. Tudo beleza, boa tarde aí, boa tarde para todo mundo que está assistindo e que for assistir depois. Com certeza, o pessoal no podcast também que vai estar acompanhando aí, muito legal. Rodrigão, obrigado pela sua participação aqui na Show de Negócios. Uma coisa que eu sempre costumo fazer com os amigos aqui quando a gente está... Eu falo que não é uma entrevista, é um bate-papo, né? A gente trocar ideia aqui, claro, compartilhar conhecimento. Queria saber um pouquinho do Rodrigo, né? Conhecer um pouco aí como que o Rodrigão acabou se tornando voz padrão aí de vários canais, como o Discovery Turbo, como o cara se tornou voz padrão também do SFT Brasil, né? Um evento de MMA que acontece, enfim, em várias partes do Brasil. E, enfim, tem uma bagagem muito legal. Mas como é que foi, Rodrigão? Você sempre gostou desse negócio de locução? Surgiu na tua vida? Conta um pouco dessa história pra gente aí. Claro que para você que está nos assistindo, ouvindo no podcast depois, eu vou contar em detalhes, mas já revelo aqui que o entrevistador sabe toda a história de cor e salteado. Exatamente, essa parte Ele mesmo pula. Poderia contar? Ele mesmo poderia contar em detalhes. Acho que todo mundo tem um começo na locução com aquela velha e velha frase: nossa, você tem voz de locutor. Todo mundo já ouviu isso, ou da mãe, do pai, do tio, do amigo. Eu ouvi isso trabalhando como atendente de call center de uma empresa de emergências médicas, que existe até hoje, uma empresa de ambulância. Uma das médicas plantonistas falou: você tem voz de locutor. Eu falei: hã? Eu nem passava pela cabeça. Enfim, aí ela me passou as dicas, curso, numa época que a gente não tinha, estou falando do ano 2000, a internet do jeito que é hoje, aí você tem que ir atrás das coisas, tal, enfim. Dando um salto, eu fui fazer curso de locução no Senac. E até aquela idade eu não tinha ainda achado algo que gostasse. Geralmente é assim, o jovem, só os mais prodigiosos que podem falar: eu já sei o que quero da vida com 17, 18 anos. A maioria não, a maioria às vezes faz a faculdade e nem assim conseguem saber o que realmente gostam, qual é Você tinha quantos o anos seu na época, talento você lembra? verdadeiro. Quantos anos mais ou menos você tinha? 23 anos. 23. Exatamente, 23 anos eu tinha. E aí fui fazer o teste lá no Senac, tinha um testezinho, não sei se tem até hoje isso, e gostei muito, achei muito legal falar ao microfone, ouvir a voz, né? Achei bem, bem legal. Comecei o curso profissionalizante na época, que é o que te dá o DRT, que hoje não é nem Delegacia Regional do Trabalho, hoje deve ter outro nome. Mas só aproveitar um parênteses aí nessa informação. Até então você nunca tinha ido nem em rádio, nem tinha conhecido locutor, nada? Nada. Era só o que eu gostava na adolescência. Meu pai tinha uma filmadora. Eu gostava de aniversários de amigos ou família que levava essa filmadora. Eu gostava de brincar de repórter, na verdade, entrevistador, né? Não era nem repórter, era entrevistar. E aí, fala um pouco, você está fazendo aniversário. Eu achava isso muito legal. Achava legal filmar, falar, mas eu não tinha a menor noção, direcionamento, nem tinha a menor percepção que aquilo poderia virar profissão. Como eu disse, um adolescente raramente, voltando um pouco no tempo agora, né? O adolescente raramente sabe o que quer, sabe a que veio ao mundo, sabe quais são os seus talentos e habilidades. Os que sabem são exceção à regra, é o famoso ponto fora da curva, né? E aí achei o curso muito legal,
talvez houve empatia com os professores, isso ajudou muito, porque faz parte do trabalho. E aí, como eu bem disse, o entrevistador sabe de cor e salteado a história, depois do curso treino, 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 porque não é um curso de aspecto técnico concreto. Voz e interpretação, principalmente, é abstração. Então, você tem que treinar muito para que aquela capacidade de abstração fique literalmente na ponta da língua. Porque você esquece, se você ficar um tempo sem fazer, aquela dinâmica de interpretação perde-se, porque é um pouco diferente do rádio para a locução de comerciais, para um vídeo corporativo, ou para até um trabalho que possa ver animação e o cara quer alguma coisa mais para um personagem, então é um pouco diferente a linguagem dessas propostas de comunicação. Rodrigo, mas aí, quando você começou o curso, tá? Primeiro dia de aula, pô, cheio de expectativa, tal, e aí? Pra caramba. Passou o período, concluiu o curso. E aí? Como foi iniciar a carreira? Foi fácil? Já chegou de prima? Já acabou? Pegou o certificado DRT? Não consegui. Primeira rádio te contratou? Primeira agência de publicidade já chamou você? Como é que foi isso aí? As rádios não me contrataram, mas eu também, hoje, eu penso que não era para ser assim. Eu fui em algumas rádios em São Paulo, interior, mas não rolava, não rolava, mas eu lembro que eu ia, mas eu não ia com aquela sede ao pote mesmo, sabe? Eu olhava, eu falava, sei, será que é isso, né? Eu ficava um pouco assim, não tinha muito conhecimento. Até que um dia, um estúdio que eu mandei, avançando um pouquinho no tempo, eu já estava mandando CDs na época para os estúdios, e depois e-mail. Um dos estúdios, chamado Estúdio 43, parece até nome de boate. Eu perguntar se era. Brincadeiras à parte, um abraço para o Marcos, que era o cara que trabalhava lá na época, me chamou para gravar um comercial de uma marca de surf na época, WG Surf. Caramba, você lembra disso até hoje, cara? Lembro, eu lembro de tudo. Aí, gravei e tal, né? A WG Surf traz para você, bem básico, não tinha nem o que fazer muito. E aí o cara prometeu pagar em roupas na época, né? Ah, foi sua primeira permuta, então nem foi em cachê. Primeira e a única. O seu cachê foi pago em roupa. Foi a primeira e a única. Mas rolou mesmo? Mas recebeu em roupinha direitinho lá? Não, eu fiz outra negociação com ele. Ah, o lado empreendedor já tava afiado já. Eu falei pro cara assim, olha, tô precisando produzir uns novos repertórios numa época que não tinha home studio como tem hoje. E quanto custa a hora estúdio aqui? O estúdio era muito bom, no Jaçanã, mas muito grande, assim, muito legal. Só para contextualizar para o pessoal que está acompanhando, Jaçanã é um bairro aqui de São Paulo, da região norte, no né? extremo norte de São Paulo, E aí eu falei para ele o seguinte, Marcão, fazer o seguinte, quanto você vai me dar em roupa, quanto vale? Enfim, eu fiz a somatória das coisas e falei, me dá X horas de estúdio aqui para eu gravar os meus repertórios. Que eu vou ter que gravar repertório publicitário para a rádio, ainda tentava a rádio um pouquinho. Aí, nessa época, quem que eu chamei para me acompanhar para produzir os repertórios para o rádio? Meu antigo professor Lino Alves. Grande Lino, hein? Lá. Grande Lino Alves. Foi comigo lá. Já passamos por tanta rádio já, eu e Lino, viu? Na rede CBS, tem história para contar, viu? A gente fez meio que discreto para os outros alunos não ficarem ciumados na época, né? Porque o professor do Senac geralmente acaba o curso, ele não consegue atender os alunos num pós-curso, né? Difícil, o cara já engata outra turma e tal, mas para o Rodrigo Lima, ele... Ganhei, só para vocês saberem, modéstia à parte, e sem ser humilde em exagero, eu ganhei estrelinha de melhor aluno da turma do Lino Alves. Olha, então, tá vendo? Isso também ajudou, né? Do cara falar, não, esse cara aí quer fazer mesmo. Enfim, aí ele foi, me acompanhou. Tá com vontade. Sim.
E aí eu usei lá as horas créditos do estúdio, o crédito do estúdio, e deu tudo certo, produzi repertório, CD, e com esse material fui bater na porta de produtoras, e assim foi, assim foi, assim foi. E aí até que as coisas vão encaminhando, não são tão rápido, nada é tão rápido quanto a Então, gente mas gostaria. é até interessante isso, Rodrigo, a gente saber também esse processo aí. Não foi de uma hora para outra. Você se formou em que ano? 2000. 2000. Aí o início desse processo aí de você bater nas produtoras, de você montar o repertório, foi mais ou menos quando? Ah, eu já comecei em seguida, mas assim, parecia que ia dar certo. 2002 gravei uma campanha política, cara recém-formado praticamente em locução, gravei campanha política, falei, agora vai. Final de 2002, nada, nada. 2003, voltei a trabalhar em call center numa empresa da área da saúde, que o nosso Certo. entrevistador bem conhece. Conheço. E aquilo eu sempre faço questão de comentar. Um amigo meu da época, eu comentei com ele, falei, vou desistir, não deu certo, voltei para o call center, para quem não sabe, só a gente tem mania de falar inglês, é central de atendimento. Basicamente, eu era atendente de telefone. Nada contra nenhuma profissão, mas é um golpe do destino, né? Você está batalhando para trabalhar numa coisa, não dá certo e você é obrigado a voltar, a dar um passo atrás, né? Isso é muito gostoso, talvez, de falar, olha como é empreendedor, tal, quando você tem um suporte, você tem pai ou mãe podendo bancar uma aventura, no meu caso, eu não tinha nada disso, então não é tão é gostoso aos olhos, mas quem está lá na realidade não é tão agradável assim. Nem tudo é tão fácil, nem tudo é tão difícil. Enfim, e aí esse meu amigo falou, não, você não vai desistir. Você já é locutor, que temporariamente está como atendente. Aquilo me deu um gás assim, eu falei, não, não posso parar, não posso desistir, né? Pensei em desistir, mas todo dia eu corria atrás, todo dia eu só pensava em locução. Até um dia que eu acordei e pensava, eu não pensava o que falta fazer para conquistar isso, eu pensava o que eu ainda não fiz. Pois bem, e continuando esse processo de treino, divulgação, porque sem o treino você não fica preparado minimamente, porque o profissional só nascerá com a prática profissional. O treinamento te deixará melhor para inúmeros testes. Então, sei lá, você fez 50 testes, e quando eu falo teste, é mandar repertório também, isso é um teste, né? Então, você fica mais apto a ter bons testes aprovados. Mesmo que o cara não te chame para o trabalho, ele fala, pô, esse cara aqui gostei da gravação. Só que uma coisa é você mandar a gravação, outra coisa é você fazer com o cara via Skype, outra coisa é gravar lá no estúdio dele, outra coisa é gravar a locução do seu estúdio sem ver o cara, ele já achando que você sabe o que tem que ser feito. Parece maluquice, né, para para quem tá Parece acompanhando. maluquice. Então, o treino, ele te deixa um pouco mais preparado para esse momento que antecede realmente a construção do profissional, que virá com o tempo, com a prática profissional mesmo, com o cliente, com tudo isso. E Rodrigo, aí, mas só um detalhe, nesse período aí entre a sua primeira campanha, que você ficou super feliz e contente aí, inclusive eu acompanhei também, a gente curtiu junto, falei, pô, cara, que legal. Até efetivamente você começar a viver de locução, quanto tempo foi? Só para o pessoal entender. eu passei a viver de locução, eu ia falar isso anteriormente, em 2004. 2004. 2004 as coisas começaram a entrar nos eixos e aí nunca mais precisei voltar para o call center. 2004 fiz o curso no ano 2000. 2004, só não lembro o mês de 2004, mas em 2004 eu passei a viver de locução, sem E, ter um outro trabalho complementar. e nesse período aí que não surgia nada, o que você fazia? Bom, eu estava no call center, né? E eu treinava muito e continuava a prospecção, eu continuava indo atrás do cliente, eu continuava mandando CD,
e-mail, visitando alguns lugares, ligando, anotando com quem eu falei, tendo uma ideia de com quem eu falei. Bom, essa pessoa aqui conversa mais, essa aqui é mais direta, então deixa eu tentar seguir isso, essa linguagem. Porque você liga às vezes nos estúdios ou produtoras, isso é até hoje, tem gente que está lá ocupado, não tem muito tempo de ficar dando atenção para fornecedor, que é o que o locutor é, né? Ah, tem gente que não, de repente você dá uma sorte de ligou lá, já aconteceu comigo, pegou o dono do estúdio. O dono atendeu, porque os caras estão almoçando, porque geralmente não são muitos funcionários no estúdio ou numa produtora de vídeo. A agência de publicidade, sim, tem uma equipe maior. E o cara já troca ideia. Não, cara, manda sim o seu e-mail aí, beleza, tal. E aí o que acontece? Eu anotava isso numa planilha mesmo, feita à mão. Eu não tinha computador para fazer em Excel e imprimir e tal. E eu anotava, pô, esse cara aqui simpático. Passava 15, 20 dias, um mês, eu ligava de novo. Ô, e aí, cara, o nome dele chamava Zezo, de um estúdio chamado Alegro. Não tem mais a Alegro, mas esse cara ainda trabalha no mercado com outro nome de estúdio. E aí foi lá que eu gravei, acho que a minha segunda ou terceira locução legal, foi um vídeo institucional para Volkswagen. Eu lembro que no final falava nossa vida, nossa marca Volkswagen. E eu ainda estava em treinamento, então eu repeti umas 10 vezes isso aí, só esse trecho final para ficar legal, né? E o cara falava, Rodrigo, sonha junto na mensagem, não pensa na voz, esquece um pouco da voz. É difícil, porque não é uma mensagem que o cara vai usar e descartar. Não, ele vai repetir aquilo por um ano, então a empresa vai usar, então tem que... Esse tipo de locução é mais criterioso do que outras locuções que você usa no momento apenas. E outro detalhe também, Rodrigo, que é interessante a gente passar para o pessoal, como que era a questão do seu treinamento? Eu sei, conheço um pouco da sua técnica, mas conta para o pessoal que era uma coisa meio estranha. Você ligava para o Rodrigo, ô Rodrigão, tudo bem? Tô treinando. Rodrigo, treinando. Quantas horas por dia você ficou treinando, a média que você treinava que você realmente... E você simulava como se a gravação que você fazia fosse valendo, né? O treinamento era feito Sim, assim. Conta pro pessoal, explica um pouquinho esses detalhes aí. Na verdade, hoje, eu penso que eu começava a treinar 1, 2, 3 horas por dia, até que chegava a 4, 5, 6 horas por dia de treinamento. E esse treinamento envolvia ler os textos das apostilas comerciais, vídeo institucional, poemas, textos de exercício de pontuação. Isso era feito gravando e me ouvindo, porque no treinamento desse mercado de locução é muito importante você se ouvir, não basta apenas falar. Mas eu entendo hoje também que era terapêutico, porque você está num trabalho que você não é legal, não é legal. Pode falar aí, me desculpem os atendentes de call center, mas não é um trabalho com perspectiva. No máximo o cara vira supervisor do call center, gerente, e se um dia automatizarem tudo, ai de você se conseguir ir para outra área. Se tiver um bom currículo, talvez consiga ir para outra área. Aquele cara mais simples, atendente de call center mesmo, ele é descartável. Isso é assim até hoje. Uma pena. Então, o que acontece? Era terapêutico, eu ficava com a cabeça ocupada. Você fica lá 4, 5, 6 horas, você fazia intervalos para tomar água, ir ao banheiro, comer alguma coisa, mas o tempo era esse. Era terapêutico, é o tempo que você não fica pensando bobagem, é o tempo que você ocupa a cabeça com algo útil. Agora, onde é a parte desafiadora? Leva-se tempo para sentir mudança na locução, mas quando você sente essa mudança, ou seja, esse aprimoramento, em 5 minutos que você percebe, nossa, mudou a locução, tá melhor. Valeu o ano inteiro que você treinou. É o bônus, o presente chega nessa hora. Sabe? Aquele um ano suado, treinando, mesmo chateado, mesmo com problema, mesmo com conta a pagar, mesmo com não sei o quê. Quando a locução dá o salto e você ouve alguém de peso, uma HBO, por exemplo, falar, nossa, tá legal pra caramba a locução. Aí você fala, uau, agora valeu a pena. É só nessa hora, no dia a dia não. No dia a dia é necessário muita resiliência. Você tem que resistir.
Uma outra fase legal da sua vida foi quando você entrou para o Clube da Voz, que é, para quem é do segmento de locução, é uma referência. Sim, E como que foi para você? É complicado você entrevistar amigo porque você sabe todo o processo, sabe tudo. mas conta para o pessoal que está nos acompanhando, principalmente os Claro, claro, empreendedores, claro. os empresários que nos acompanham. Como que foi esse desafio? Porque assim, não era fácil. Explica primeiro o que é o Clube da Voz e como é que foi sua entrada no clube. O Clube da Voz é uma associação de profissionais da voz em publicidade. Ainda hoje é bem criterioso para entrar. Na minha época era um pouquinho mais, mas o critério continua o mesmo. Independente do que você apresente enquanto material de trabalho, a banca diretora vai avaliar o candidato e verificar se ele tem qualidade na locução para o mercado, postura sobre o mercado, se ele já teve candidatos recusados, porque sabia-se que não tinha um padrão de qualidade em vários níveis, não só na voz, mas em tratamento ao cliente e cobrar também, saber cobrar o ideal minimamente. Eu estava gravando num estúdio chamado Orquestra, com o Dario, que trabalha na área até hoje, mas ele deve estar numa produtora agora chamada Squad. E aí tô lá, e tudo assim, né? Mandando e-mail, o cara me chamou, gravei, o cara gostou, conheci lá Reinaldo Rodrigues, do Clube da Voz, César Mateus, do Clube da Voz, nesse estúdio. Ficava na Vila Olímpia, que até hoje é o néctar de muitas agências e locais assim. Tô lá gravando um trabalho, acho que era o Banco do Brasil, Museu a Céu Aberto, gravei um monte de coisa lá. E belo dia, tá lá o Rodrigo Lima, né? E é longe lá, Vila Olímpia, de onde eu moro. Eu ia de ônibus, desce na 9 de julho, anda um pedacinho, chegou. Aí ele chega pra mim e fala, o Dario, ô Rodrigo, eu não lembro, isso aí foi em 2006, 2005, 2006. Ô Rodrigo, que você não entra pro Clube da Voz? Falei, Clube da Voz? Os caras que estão no Clube da Voz têm tudo 15, 20 anos de experiência, eu fiz o curso no ano 2000, mas nem pensava. Me apresentou o César Mateus. Aí o César Mateus falou assim, então, bicho, é difícil lá, os caras, o clube, né? O Clube da Voz é difícil. Aí eu falei, se o locutor do Clube da Voz tá falando que é difícil Deixa desse quieto. jeito, deixa quieto, né? Aí o Dario insistiu. Não, cara, não desanima não. O César Mateus falou isso porque ele é locutor. Eu, produtor, não desmerecendo, claro, o profissional, que é um super profissional, aliás, eu vejo um monte de locução aqui, um monte de gente. Você tá bom pra isso. Falei, tá bom. Mas e o trabalho lá, Dario? Os caras pedem 24 comerciais veiculados no eixo Rio-São Paulo, tem que ser feito em produtora. O Dario falou, Rodrigo, só com a gente aqui da Orquestra Estúdio, você tem 32 peças veiculadas nesse prazo aí. E você nem sabia. Nem sabia. Nem- Nem sabia. Não tinha computador, cara. Eram coisas muito caras ainda em 2005, 2006. Você ter um computador pessoal era uma coisa ainda, nossa, era muita grana, né? E para gravação de locução ainda, que não podia ser qualquer máquina, qualquer configuração. E aí foi assim, cara. Ele montou um CD na época. E aí falou com o César Mateus, me apresentou. O César Mateus me apresentou ao clube. E eu achei que não ia entrar, porque já tinha história de outros colegas que não conseguiram entrar. Falei, se esses caras aí, não entraram, eu não vou entrar. E aí recebi a notícia que entrei. Eu falei, nossa, aí, meu, eu lembro que a primeira reunião do Clube da Voz, eu, de olho fechado, eu sabia quem era a voz de todo mundo. Esse aqui é o Fio. Esse aqui é o Baiano. Esse aqui é o Mazieiro. Esse aqui é o Antônio Viviane. Eu era fã, né, dos Aí você caras, falou, né? tô no Clube da Voz mesmo. Tô no Clube da Voz mesmo, não é mentira. Isso foi E aí que você ano? aprende, Isso foi que troca ano? figurinha, né? Isso aí foi que ano, Rodrigo? 2007. 2007. Então você tá já há quanto tempo? Caramba, eu sou péssimo de conta. Eu também sou. Faz um- 2007 para 2000 e... Uns Vamos de- ver isso agora. Estamos em 2020? Por enquanto. 13 anos. 13 anos de clube. 13 anos de Clube Com da a Voz. sua entrada, foi positivo? Isso te deu visibilidade? Como que foi? Foi positivo.
Deu sim uma visibilidade, claro que tem uma coisa que sempre é falado, os colegas do clube são colegas, mas nós somos concorrentes uns dos outros, né? Então, deu visibilidade, mas eu acredito que o mais importante é trocar experiências. Como é que o Fio trabalha? Como é que o Viviane trabalha? Profissionais de ponta, eu falo, né? Cara que já é fera. Ele não está ele não tá na mediocridade, no mediano. Medíocre vem de mediano, de médio. Ele é um cara top. Então, eu tenho muito a aprender com quem sabe mais, né? E até que um dia você ouve do próprio Phil Miller, fala, não, sua locução é foda, é melhor que a minha. Eu falei, não, não é possível, a sua é melhor. Aí o cara, vamos jantar num restaurante japonês que a gente conversa mais sobre isso. Eu falei, uau! Ganhei meu dia. Nesse dia até machuquei a língua de tão empolgado que eu fiquei de jantar com o Phil Miller. E hoje vocês são amigos, vocês trocam experiências, A gente conversam. acaba sendo colega porque são muitos profissionais e você, de todos eles, o que eu realmente desenvolvi um relacionamento um pouco maior foi com o César Mateus, que já fui na casa dele, conheci a família, ele já conhecia a minha família, ele já veio em casa, mas foi só ele. Locutores que já vieram aqui em casa, Reinaldo Rodrigues já veio aqui em casa uma vez. Tem uma moça do Clube da Voz que já veio aqui em casa, a Maristela, se eu não me engano, que veio gravar aqui. Era um trabalho que precisava de uma voz feminina, ela veio aqui. Eu estou, aliás, dentro do estúdio. Do Clube da Voz, acho que só essas pessoas. O resto Entendi. é só encontro em festa de fim de ano, que esse ano provavelmente não vai ter, né, por causa da pandemia. Em decorrência Não disso. pode acumular gente no mesmo lugar, né? É verdade. Rodrigo, outra fase legal da tua vida também, cara, foi quando você iniciou os trabalhos como locutor de chamadas da Discovery Turbo, Discovery Science. Conta como é que foi essa Sim. experiência, porque me parece que você havia tentado antes, né, se tornar locutor de chamadas, mas não deu certo. Aí depois de um Não dava tempo, certo. Na verdade, como, como, comecei na como que foi essa HBO experiência primeiro. aí? Comecei na HBO e batalhei muito para entrar lá. E foi muito legal a experiência. E depois a Discovery, eles me acharam no Clube da Voz. E isso é legal. E aí já vieram me contatar como, olha, a princípio você é a voz do Turbo, gostaram de você. Então isso é legal. Se eu não tivesse no clube, onde que o cliente me acharia? Eu teria que gastar muito dinheiro no Google. E o cliente desse setor, ele não quer conhecer um locutor, ele quer ver vários. É que nem você tem uma empresa vou viajar na maionese aqui, sei lá, de laticínios e você quer pesquisar 3 fornecedores de embalagens. Então, por mais que você, locutor pessoal, gaste muito lá no PageRank do seu Google, o cliente vai te descartar, porque ele não quer ver uma voz só. Ele quer ir num lugar onde ele possa escolher, Ele onde ele quer, possa ter um menu. ele quer Essa diversidade, voz. né? Ele quer diversidade, uma voz mais velha, uma voz mais nova, ele quer, então, o site pessoal ele é muito específico, ele não serve como casting, né, como o termo técnico é casting, seleção, né, de voz. E é um trabalho sensacional, hoje com a pandemia eu gravo tudo daqui, a Discovery adaptou sistemas novos de gravação, onde a diretora está num lugar, o técnico está em outro e eu estou no meu estúdio. E aí tudo que eu falo aqui, só que aí eu preciso estar com a internet conectado via cabo, tem que ser uma internet boa. E aí tudo que eu falo aqui já sai lá na pista de gravação do Pro Tools do técnico. É mais ou menos como nós estamos fazendo agora, né? Eu tô aqui na Consolação, você tá na sua Sim, casa, né? E o pessoal tá em qualquer parte do mundo acompanhando. O processo sim. mais ou menos A diferença é que aqui você consegue gravar tudo no Skype, mas no caso da Discovery, ele é um sistema de áudio mesmo que modula, tem modulação VU, e o cara, VU é a unidade volumétrica, que fica marcando os picos da voz, de intensidade, de altura tal. E eu tenho acesso a olhar isso, a gente alinha o meu áudio por isso, falando com o cara por aqui, e aí eu começo a gravação. Entendi. E outro detalhe também interessante, Rodrigo, para o pessoal que não sabe o que é, dá uma amostra. O que é locutor de chamadas em TV? Se você lembrar de algum texto, alguma coisa, faz um trechinho só para o pessoal entender. Pode Eu ser tenho da... aqui, ó. Tem Eu aí? tenho aqui, cara, eu Vai... estou dentro do estúdio, eu tenho aqui, quer ver, ó, que foi gravado semana passada.
É o texto do Turbo, que chama Wheeler Dealer, que a tradução mais ou menos vai ser, deixa eu ver aqui, para não falar bobagem, Joia sobre Rodas. Mas é mais ou menos assim, ó. Uma das, né? É que assim, o Turbo ele é muito eclético. Deixa eu ver se eu pego uma mais tradicional. Tem hora que a locução tem que ser power, tem hora que a locução Inclusive, ela é mais inclusive conversadinha. o que tem de fã do Discovery Turbo é um absurdo, viu? O pessoal que vem aqui É também é bem verdade, graças a legal. Deus, o canal está crescendo muito. Mas, ó, por exemplo, Twin Turbo, é mais ou menos assim, né? Eu gravo um texto de 30 segundos, eu gravo 3, 4 versões do mesmo texto, com a diretora me acompanhando e falando, faz assim, faz assado. Aqui eu vou fazer o que eu acho, geralmente ela aprova, mas ela sempre pede coisas diferentes. Sempre com opções. Sempre, sempre. São 3 a 4 opções de cada texto. Cada texto de 30 segundos. Então, uma delas é o Twin Turbo. Aperte o cinto, porque a velocidade vai aumentar. Brad Debert, o piloto. Doug Debert, mestre dos motores. Pai e filho constroem... Errei? Pai e filho constroem carros que vão fazer seus competidores comer poeira. Acelere ao máximo com Twin Turbos. Nova temporada. Estreia domingo, 9 de agosto, às 7h45 da noite, no Discovery Turbo. É mais ou menos assim. Pô, muito legal, hein? Essa é a pegada. Só que você faz para Discovery, para Science também, né? Sim. Esses são mais raros. Aí eu não tenho o texto na mão aqui. Aqui a minha tela do computador, a mesa do Mac tem vários textos do Turbo salvos. Entendi. Mas, por exemplo, só pro pessoal entender, qual a diferença na questão da locução quando você faz pro Science e quando você faz pro Turbo? Sempre vai ser interpretação. O Science tem umas coisas estranhas, então a voz vem mais bizarrices. No Discovery Science. É meio suspense às vezes, né? E no Ele é Turbo uma meio... coisa mais visceral. Isso, o Turbo, mas, por exemplo, tem chamadas que não. Eu gravei a chamada do Dia dos Pais, é que eu não estou achando ela aqui. Ele é mais conversadinho. No Dia dos Pais, você quer dar banho no seu filho, passar uma coisa para lustrar, é tipo falando do carro. Então, não são todas as locuções que são porrada. Ó, eu achei uma aqui, ó, que é a Sticker Shock, que é uma coisa mais conversadinha. O cara faz mais ou menos assim. Quem tem um carro xodó acha que ele é a coisa mais preciosa do mundo. E aí, ouvir críticas nem sempre é fácil. Mas quando vem os elogios, o peito enche de orgulho. Então, quer saber quanto vale o seu amorzinho? É Turbo ou Nada. Avaliando clássicos. Nova temporada. Blá, 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 blá. Você vê que já mudou e já misturou, né? E me diz uma coisa, Rodrigo, essas variações de tom, de interpretação, você que dá o texto ou isso a sua diretora, a sua coordenadora passa para você? Como é que funciona? Na maioria das vezes, aquilo que eu falo, locutor profissional, treinado, preparado, só de olhar o texto ele já deveria saber mais ou menos que caminho seguir, né? É mais ou menos assim, eu vou viajar de São Paulo para o interior, eu já sei a estrada, já conheço o caminho. A diretora vai dizer, acelere aqui, muda de faixa, pare no posto, entendeu? A diretora vai te dar a direção mais específica. Mas se o locutor não estiver preparado, não há direção que funcione. Não adianta, então. Você Não ter um adianta. direcionamento, porque inclusive quando for necessário de você fazer, por exemplo, nessa pandemia, de você fazer do teu estúdio, Sim, fica complicado, não tem jeito. sim, Você não sim. consegue trabalhar. O que pode resolver uma boa direção é para assinar um comercial. Sei lá, Homo faz, Homo mostra, acabou, só isso. Aí é mais fácil, realmente é mais fácil. Não desmerecendo a publicidade, mas é mais fácil, né? O cara faz isso aí 10, 15 vezes, uma vai ficar aceitável. Agora, um texto que você tem que começar de um jeito, mudar no meio e terminar de um outro jeito, e não há tempo para ficar anotando, não, você tem que meio que... O máximo que eu faço, eu digito aqui no texto alguma coisa, memorizo e vai.
Não tem tempo de ficar, peraí, deixa eu marcar tudo. Não dá. Realmente Ficar anotando colinha. Entendi. Então você já tem que entender o contexto do que o cliente quer, em cima disso tem que matar em cima. Exatamente isso. Rodrigo, E você... aí, fala aí. Não, perdão, pode concluir. Não, e aí como é um material que vai ser usado por bastante tempo, no Discovery Turbo, não dá para sair de qualquer jeito. Por Entendeu? isso que você passa várias versões, justamente para que a produtora, a diretora, depois tenha como casar melhor a tua voz com as imagens. Exatamente. E mudou a trilha de última hora. Tem uma locução que possa se encaixar com isso. Entendi. Tem plano A, plano B, plano C, tem tudo, tá tudo incluso aí. Isso mesmo. Rodrigo, e outra questão também que você fez, aliás, você tem feito muito, a questão da locução publicitária. Explica um pouco para o pessoal entender também qual é essa diferença de você ser um locutor de chamadas num canal de TV e você ser um locutor publicitário. Qual é a diferença de um para o outro? A publicidade mudou muito, né? A gente tem agora a voz natural, então eu já gravei campanhas da Open English, onde eu tiro um pouco o fone de ouvido, às vezes eu tiro por completo, né? Fico sem o fone para ouvir minha voz natural. Aí eu falo, nós da Open English, sei lá, gostamos do curso de inglês. Porque aqui o inglês, você sabe, é o melhor, é uma coisa mais solta, mais conversada. Mas hoje, com essa chegada de novos profissionais, que a internet te dá essa possibilidade, eu julgo, eu estou convencido que é mais importante ainda o treino e a versatilidade do que quando eu comecei. Porque já que tem agora mais gente no mercado, mais gente fazendo, valores variados e qualidades variadas, tornou-se mais importante o meu diferencial. Vou dar um exemplo real. Estou gravando um trabalho para uma empresa chamada... Te falo já. Quer ver? Isso é casos reais. Locução... Tempo. Locução, achei. A empresa chama... Mas que dificuldade, hein? Não sei o nome da empresa, cara. É a empresa, pronto. A empresa X. É uma empresa que o cliente já confia, já não está mandando muito... Roteiro é sua vida, é o que nos move, mas eu não vou lembrar o nome da empresa. Fena Brava, é uma empresa de caminhão, de carros, é um negócio grande. O que aconteceu? O cliente me acionou, cliente novo, me achou no Clube da Voz, e tinha gravado já com uma voz anterior, um cara locutor-ator, mas o cara semi-profissional. O que aconteceu? O cliente não aprovou. E aí a produtora nessa hora está na roça, porque o cliente quer que entregue as coisas. Entrar em contato comigo. Esse é o terceiro vídeo que eu vou gravar para eles em um mês. Então o que acontece? Aí que faz a diferença, a versatilidade, que o cara ele vai comparar. Nós vivemos num mundo de comparação. Se eu fosse, não estou dizendo que eu sou o melhor, estou dizendo que eu sou um cara muito dedicado à profissão, né? E isso faz você trabalhar em alto nível, em alto rendimento. Se eu fosse mediano, o cliente ia falar, eu acho que não é isso ainda. Mas como ele já tomou um choque de realidade, o cara, eu consegui fidelizar o cara para esse projeto. Então não é só, também tem isso, né? A qualidade técnica, o empenho, a atenção faz com que você fidelize o cliente. Eu tenho clientes que o cara não tem dúvida, o cara liga para mim. Por quê? Sabe do pós-venda. O cara sabe que se alterar uma linha no texto, se alterar mais eu costumo cobrar, mas o cliente sabe que eu vou gravar igual. Ele não vai falar assim, nossa, passou uns dias, o Rodrigo fez a locução diferente. Por quê? Porque eu deixo tudo salvo, eu deixo marcado, tudo organizado. Eu consigo ter É profissionalismo isso, na verdade. Então, todo esse conjunto faz a diferença para fidelizar o cliente. Rodrigo, e passado esse período aí, do Rodrigão se formando em locução, iniciando os trabalhos aí, locução publicitária, depois Discovery Turbo, Science, depois de todo esse processo, você acabou indo para um mercado, digamos, um pouco diferente, que é justamente a questão do SFT Brasil, cara. Vamos explicar para o pessoal o que é o SFT. Stand Out Fighting Tournament. É tipo, esteja preparado de pé para lutar, alguma coisa assim. Como que um cara que fazia locução publicitária, fazia
aliás, fazia não, faz chamadas pra TV, foi se tornar announcer de um É. evento de MMA, cara. Conta essa história. Isso aí é, primeiro, o responsável é o doutor Alípio Nafal, que é um amigo também de longa data e me venceu pelo cansaço, porque eu gosto de luta, sempre gostei de esportes de luta, pratiquei algumas coisas na infância, karatê, kung fu, mas nunca fui exemplar, era pouco tempo, mas sempre gostei, desde menino. Ai, Bruce Lee, Jean-Claude Van Damme, da geração dos tiozinhos, né? Sempre Nossa gostei de geração, luta. né? É, exato. Sempre gostei de lutas. Então, isso fez com que eu olhasse os esportes de luta, todos eles, boxe, MMA, judô, jiu-jitsu, sempre gostei. Sempre fui simpático a essas modalidades. Aí comecei com esse amigo, o doutor Alípio Nafal, médico, ele trabalha nos eventos de MMA aqui em São Paulo, como médico. E aí eu comecei a ir com ele assistir. E aí você vai convidado do staff, de alguém que trabalha, você fica sentado lá na frente, na grade, você fica perto do show, você não fica longe. Aí eu falei, nossa, é legal isso aqui, né? Gostei. E fui assistir de vários eventos. E vou até hoje ainda. Às vezes eu vou em evento concorrente me chama para assistir, eu vou lá e assisto. E aí ele, pô, Rodrigão, você tem que fazer, você é profissional, vai dar uma cara diferente. E eu fiquei 2 anos falando não. 2 anos. Não quero. Não, não é para mim, tô acima do peso e é difícil, eu imagino que é difícil e não sei o quê. Até que ele arrumou uma situação empresarial para eu fazer um teste. Um teste assim, entre nós, porque era uma festa de uma empresa, não lembro qual, na Marquês de São Vicente, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, um lugar bem legal. O que que eles fizeram lá nesse prédio para essa empresa que eu não lembro qual que era, mas era empresa grande. Montaram um cassino. Parecia que estava num cassino, os funcionários da empresa ali, né, confraternizando, festa de final de ano, aquela coisa toda. E ia ter uma luta de MMA num octógono pequeno. E não era uma luta de verdade, era uma luta, eles sabiam que era uma encenação de uma luta para trazer aquele clima de tô em Las Vegas, né, jogando pôquer, bebendo, comendo e vendo lutas. Que Las Vegas é a meca das lutas, do boxe principalmente. E aí, os dois atletas foram lutar, era uma encenação, mas eu chamei eles de verdade, né? E fiquei com muita vergonha, porque o locutor, o que eu faço é dentro do estúdio, ninguém me vê, as pessoas só me ouvem. É como eu estou aqui agora. Não sei se vocês estão me vendo, mas quando eu gravo um trabalho, quando esse trabalho vai para o ar, vai para a internet, ninguém me vê, é só a voz. E ali foi um choque de realidade. Aí eu tive certeza, falei, ah, não é para mim. Com vergonha, o pessoal colou na grade para olhar, eu fiquei super sem graça. E tive certeza que não era para mim. Continuei assistindo os eventos. Foi aí que eu fiquei uns 1 ano e meio falando não, não, não quero, não, não quero, não, não quero. Fiz 2 eventos pequenos, depois um grande e falei, ah, já era. E aí surgiu o SFT, que é o Standout Fighting Tournament, um evento de MMA que passa todo sábado na Band. E aí, eu não sei, eu senti um arrependimento, assim, eu falei, meu, se eu pegasse a manha de fazer isso aqui, primeiro que abriu um novo mercado, e segundo que é fazer uma coisa que, por exemplo, ninguém do Clube da Voz faz. Aliás, quem me deu essa dica foi Ricardo Ripa, Reinaldo Rodrigues e a querida Regina Bittar, falou, cara, você não sabe o que você tem na mão. E comecei a fazer o evento na Band, muito legal, foi difícil, o Hélio acompanhou, acompanha, aliás, é uma coisa que tem tudo para dar certo, mas também tem tudo para dar errado, porque projeto novo no Brasil é como abrir uma empresa nova, etc e tal, mas eu não posso reclamar. E a Sanofi me chamou, deve ter uns 2 anos, para fazer um evento para eles, como mestre de cerimônia, na temática de MMA. É aí onde mora o filão do negócio. Porque daí você está numa TV aberta, tem o portfólio, você faz de verdade, porque as empresas que chamam esses locutores de luta para fazer alguma dinâmica, geralmente os caras imitam o Bruce Buffer do UFC, que é o principal, é o pai de todos. Aí, então eu saio na frente nesse aspecto. Então é promissor,
Mas a empresa, o SFT, completou 2 anos agora, precisa de mais tempo. O UFC começou a monetizar, levou uns 4, 5 anos para o próprio UFC começar a entrar nos trilhos e se tornar o que é hoje. Entendi. Então agora você é a voz oficial do SFT. Voz oficial do SFT. Poxa, que legal. E como está sendo essa questão aí? A Prefeitura de São Paulo, o governo, está começando a liberar alguns eventos? Tem previsão de quando o Não, SFT volta? não tem previsão. E na Band, como é que tá? Tá só as reprises por enquanto? Só as reprises e não tem previsão porque o UFC conseguiu, com uma ilha particular em Dubai, países árabes unidos, lá eles têm soberania total, né? Eles estão fazendo lá, porque em qualquer outra região tá difícil de fazer. Eu acho que até sair uma vacina mesmo, pode acontecer sim de liberarem para fazer de portas fechadas, porque daí Sem você não público por aglomera muita enquanto, gente, né? é só o staff. Sim. Mas eu acho que para voltar mesmo vai ser ano que vem, com uma vacina. Enquanto não chegar uma vacina, que você fala assim, imunizei metade da população brasileira, as coisas não voltam totalmente ao normal, não. De qualquer forma, o David, que é o presidente do SFT, tem projetos também, né, para o ano que vem. Os projetos estão simplesmente engavetados, mas estão todos aí. Assim que a coisa melhorar. Ele fez uma edição em Miami, né? Ele conseguiu fazer uma edição em Miami, tem uma semana, aí não teve jeito, usou um outro locutor lá, muito bom, o cara muito bom também, mas o brasileiro não pode ir para lá e o americano não pode vir para cá. Então ele tá fazendo um trabalho muito legal, cara. Ele tá mostrando pro Brasil o seguinte, olha, o meu evento vai para fora, vai para Estados Unidos, vai para o México, faz Brasil, etc e tal. Mas assim, eles têm agora a agência de publicidade trabalhando para eles, mas com a pandemia, que grande marca quer investir? Realmente é complicado, né? Se não Rodrigão! fosse a pandemia, os caras tinham de repente a Fiat lá, eles namoraram com a Fiat, aliás, a Fiat lá fazendo, eu fazendo lá, nova Fiat Touro. É porrada e no lado vermelho, o modelo tal, tem assim, é um universo de dinâmicas que você pode explorar para vender o produto do cliente. Com certeza, um universo de possibilidades. Rodrigo, É. cara, nosso papo foi bem legal, meu. Passou o tempo voando aqui, poxa. Passou rapidinho. Pô, Já cara, foi 1 hora. Com certeza. Pô, obrigado por você ter participado aqui com a gente. Aproveita, cara, deixa os seus contatos aí, o pessoal que quer conhecer um pouco mais do Rodrigo Lima, das narrações aí, do trabalho que você faz de publicidade. De repente, sei lá, os empresários estão nos acompanhando, quer levar o Rodrigo para fazer um evento aí, assim que a pandemia der uma amenizada. O que o pessoal Sim. pode fazer, Rodrigo? Meu site, www.rodrigodelima.com.br. Lá tem tudo, WhatsApp, portfólio publicitário, portfólio de MMA, tudo, tá tudo completinho. Repete aí pro pessoal. www.rodrigodelima.com.br. Beleza, só entrar lá então, www.rodrigodelima.com.br. Todas as informações, repertório, Tá tudo lá. o release do Rodrigo, tudo lá para você conhecer um pouco mais do trabalho. Rodrigão, queria que você aproveitasse esses momentos finais aqui, deixa aí uma mensagem. Eu sei que você é um cara que gosta muito de filosofia também. Eu creio que em breve vamos ter novidades também do Rodrigo compartilhando aí essa questão da comunicação associada a conceitos filosóficos, de pensamento. Queria que você deixasse uma mensagem para esse pessoal, para esse profissional que de repente está a fim de iniciar um trabalho como locutor e para esse empreendedor também que está passando por uma fase meio complicada aí. O que você poderia deixar de mensagem para esse pessoal? Bom, eu só penso em uma coisa que impactou a mim, que é de Friedrich Nietzsche, um grande filósofo alemão da antiga Prússia, prussiano, data do século XIX, morreu em 1900, e ele sempre bateu muito no livro Assim Falou Zaratustra. Ele critica um pouco a nossa visão de sempre achar que a vida melhor será depois, para os que acreditam, claro, em Deus e na vida após a morte. Então, ele diz uma coisa que a mim impactou muito: sua vida é essa, sua vida está no corpo.
A realidade é essa. Então faça tudo ou quase tudo que estiver ao seu alcance para melhorar agora. Isso vai desde ser um profissional de sucesso, pai de sucesso, amigo de sucesso, irmão de sucesso e por aí vai. A gente pensa só no profissional, mas a vida não é feita só disso, né? Então, essa mensagem impactou muito para mim, é muito particular, talvez não sirva para todos que estejam ouvindo. Então, fazer o melhor sempre agora, porque essa provavelmente é a única vida que você tem. Se existe depois, se existe reencarnação, se existe sei lá o quê, será outra vida. Se existe vida após a morte, será outra vida, outra coisa. Você não acontecerá da mesma maneira. Então, acontecer da mesma maneira é só essa que existe agora. Então, façamos o melhor agora, como eu disse, em tudo, não só na questão profissional do trabalho, que, aliás, essa coisa de ter sucesso a todo custo, para mim é uma falácia, porque a filosofia explica que nem sempre as coisas dão certo e a gente tem que estar preparado para isso, para poder aí sim amadurecer e buscar os objetivos com mais parcimônia e ao mesmo tempo consciência. É isso. Muito legal. Rodrigo Lima com a gente aqui na Show de Negócios. Rodrigão, membro lá do Clube da Voz, locutor publicitário, voz padrão dos canais da Discovery Turbo, Discovery Science, voz oficial do SFT Brasil e, por último, meu parceirão, meu amigo de longa data também. Rodrigo, obrigado pela sua presença aqui, que seja a primeira de muitas, viu? Falou, cara. Um abraço aí, um abraço para quem estiver assistindo e for nos assistir depois aí. E desconsidere qualquer bobagem que eu tenha falado. Valeu, Rodrigo. Falou.